Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 74 do capítulo 24 do volume 3 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. Essa questão corresponde a uma questão dentro do capítulo sobre potenciais elétricos. A questão 74 diz o seguinte: 3 partículas de cargas Q1 igual a 10 microcoulomb, Q2 igual a menos 20 microcoulomb e Q3 igual a 30 microcoulomb são posicionadas nos vértices de um triângulo isósceles, como mostra a figura abaixo. Se A igual a 10 cm e B igual a 6 cm, determine qual deve ser o trabalho realizado por um agente externo para trocar as posições de Q1 e Q3 e para trocar as posições de Q1 e Q2. Então, pessoal, como vocês bem podem notar, temos 3 partículas pontuais, Q1, Q2 e Q3, localizadas, como mencionado na questão, nos vértices desse triângulo isósceles. Como o triângulo é isósceles, 2 dos seus lados têm o mesmo tamanho e um outro lado com um tamanho menor, tá certo? E a questão nos pede para calcular o trabalho realizado na situação em que o item A, trocamos as posições Q1 e Q3, então essa aqui seria a situação antes, e a situação depois no item A seria qual? Trocar a posição Q1 em Q3. Então está aqui as 3 partículas e trocaremos as posições de Q1 com Q3. Então essa aqui vai ser Q3 e essa aqui vai ser Q1. Então essa distância aqui é A e B, tá certo? No item B, ele pergunta o trabalho quando trocamos as posições Q1 e Q2, tá certo? Então, aqui a situação depois é a situação, mais uma vez, temos o triângulo isósceles com os lados A e B, e agora trocamos as posições Q1 e Q2, né? Esse camarada com esse outro camarada. Então, aqui será Q1, aqui será Q2 e aqui será Q3, tá certo? Então, o nosso procedimento será tal que sabemos que o trabalho é igual à variação da energia potencial, no caso potencial elétrica, para cada configuração. Para a configuração antes, calcularemos a energia potencial, tá certo? Como o somatório de todas as contribuições IJ das N partículas, removendo os termos duplicados, que é os termos, como sabemos, o potencial de IJ é igual ao potencial de JI. Então, esse 1 sobre 2 é para remover essa duplicidade. Então, para cada configuração, calcularemos para esse sistema de 3 partículas o potencial, que vai ser a soma das 3 contribuições. Quais dela? O potencial 1 de 2, a interação, o potencial devido às partículas Q1 e Q2, o potencial devido às partículas 1 e 3 e o potencial, a energia potencial, né, elétrica devido às partículas 2 e 3, tá certo? E escrevemos explicitamente cada um desses U's como 1 sobre 4π ε0, Q de I, Q de J, R de J, onde o R de J é a distância, é a magnitude aí da distância entre a carga Q de I com a Q de J. Então, para cada situação, o item A e o item B, nós calcularemos para essa situação a energia, notando que as posições vão ser trocadas, e também faremos isso para o item B, né? Então, essa nós chamaremos de energia potencial elétrica final, e a inicial é vindo dessa configuração. Então, o trabalho vai ser a final menos a inicial. E com isso nós respondemos os itens A e B, tá certo? Então, esse será o nosso procedimento aqui para estar resolvendo essa questão, tá certo? Que se baseia no teorema aí do trabalho com a energia potencial, tá certo? Então, vamos lá. Então, tomando nota toda essa discussão que eu acabei de fazer com vocês, começando com o trabalho, né? Então, sabemos que o trabalho é igual à variação da energia potencial, né? Então, o trabalho é igual a ΔU, onde isso é igual ao final menos o inicial, ok?
onde a energia potencial de um sistema de cargas pontuais é dado, como eu estava destacando, como um somatório de diferente de J, tomando as N partículas envolvidas, no caso aqui N é igual a 3, né, dos U de J. Lembrando que o termo 1 meio é para remover a duplicidade, tendo em vista que U de IJ é igual a U de JI, ok? Então, por exemplo, U de 1,2 é igual a 1 de 2,1, ok? Então, pronto. Essa é a nossa energia potencial. E aí, destacando o fato de que o N é o número de partículas, né, e que esse somatório, né, ele exclui os termos diagonais, né, os termos, notando que aqui no somatório I é diferente de J, né, então ele exclui os termos, por exemplo, 1,1, o termo 2,2, o U de 3,3, para o caso aí do sistema de 3 partículas, ok? Então, dito isso, vamos agora para o caso do sistema formado por N igual a 3, né, 3 partículas, que é o nosso caso presente, que é as 3 partículas estão nos vértices de um triângulo isósceles, tá certo? Então, para essa situação, nós teremos que o U, né, será a contribuição, como eu já discuti anteriormente, da partícula 1 com a 2, a energia potencial relacionada com a 1 e a 3, e a energia potencial elétrica relacionada com a 2 e a 3, tá certo? E aí, a gente passa escrevendo de forma explícita, né, em termos dos Q1, Q2 e Q3, nós encontramos isso aqui, notando que essas distâncias são as distâncias entre as partículas I e J, né, no caso dessa, entre a partícula 1 e 2, a partícula 1 e 3 e a partícula 2 e 3, ok? Então, agora que nós passamos para o nosso problema em si, feito essa revisão, essa breve revisão sobre o trabalho, que é dado em termos da variação da energia potencial, o cálculo da energia potencial, o caso da energia potencial elétrica para 3 partículas e a sua forma explícita, tá certo? Então, primeiro eu destaquei essa breve revisão e agora vamos passar para a solução do item A, tá certo? Então, antes de mais nada, precisamos determinar a energia potencial elétrica na situação antes, né? Então, a situação antes, aqui eu desenho novamente, está aqui representada as partículas Q1, Q2 e Q3, onde temos as distâncias, né? Vamos tomar nota das distâncias agora. Então, veja que a distância entre 1 e 2 é B, entre 1 e 3 é A, e 2 e 3 é A, ok? Então, substituindo isso na expressão de número 4, nós obtemos o quê? Então, nós vamos ter só substituir esse camarada por B, esse camarada por A e esse camarada por A, tá certo? A gente obtém aí a expressão de número 5, ok? E para a configuração depois, o que nós temos é do item A, lembrando, né, tem a troca da posição da partícula Q1 com a Q3, né? Então, essa e essa vão trocar de lugar, ok? Então, dando continuidade, está aqui a configuração, troquei, né, a posição aqui dos Q1s e aqui com o Q3, ok? Então, tomando nota as novas posições, nós vemos o quê? Que a nova posição 1, 2 é a posição 1, 3 é A e a posição 2, 3 é B. Então, substituindo isso na equação de número 4, essa daqui, calculamos a energia potencial nessa configuração, tá certo? Então, substituindo os valores, R de 1, 2A, R de 1, 3A e R de 2, 3B, ok? Então, para calcular o trabalho, para realizar essa troca, o que a gente vai fazer uso da equação de número 1, que o trabalho é igual à variação da energia potencial, e das expressões do potencial inicial e do potencial final, equações 5 e 6, respectivamente, ok? Então, está aqui, trabalho é igual a U de F menos U de I, eu coloquei em evidência, né, 1 sobre 4π ε0, está aqui ele, repeti todo esse camarada aqui, e menos todo esse outro camarada, menos todo esse camarada, menos, ok? Como vocês podem notar. E agora é ajustar os termos, tá certo? Então, notem que esse termo vai cancelar com esse, e aí vai sobrar um termo Q1, Q2
Q1, Q2, então podemos colocar Q1 e Q2 em evidência, que vai multiplicar 1 sobre A menos 1 sobre B. Podemos colocar esse termo Q2, Q3, Q2, Q3 em evidência, então menos Q2, Q3 vai multiplicar também 1 sobre A menos 1 sobre B, ok? Então, está aqui o que eu acabei de destacar para vocês, colocando Q1 e Q2 em evidência e Q2 e Q3. Notem que esse termo é igual a esse, então também podemos colocar ele em evidência. Isso resultará que trabalho é igual a 1 sobre 4πε0, que multiplica, abre parênteses, Q1 vezes Q2 menos Q2 vezes Q3, que multiplica 1 sobre A menos 1 sobre B. Ok? A gente poderia também ter colocado o Q2 aqui em evidência, tá certo? Mas resolvi deixar da seguinte forma. Então agora, para estarmos encontrando o trabalho, basta substituir os valores de Q1, Q2, Q3, A e B, e da constante 1 sobre 4πε0, né? Destacando que Q1 é 10 microcoulomb, Q2 menos 20 microcoulomb, Q3 30 microcoulomb e A 10 centímetros, então isso é 0,1 metro, e o B 6 centímetros, então isso é 0,06 do metro, ok? Passando tudo para o USI. Então, substituindo os valores Q1, Q2, Q3, A e B, nós obtemos o seguinte, né? Está aqui todos os termos, a constante 1 sobre 4πε0, as cargas Q1, Q2, Q2, Q3, a distância A e a distância B, ok? Então, realizando essas operações de subtração e multiplicação, nós obtemos aí um trabalho de aproximadamente menos 23,97. Então, se realiza um trabalho negativo para estar trocando as posições das partículas 1 com a partícula 3, ok? Então, saindo dessa configuração aqui para essa configuração aqui, tá certo? Agora, a questão pede para calcularmos o trabalho com a troca das posições de Q de 1 com Q de 2. Então, notem que é essa com essa, elas vão trocar de posição. Então, mais uma vez, eu começo desenhando a situação antes e a situação depois, destacando as posições. Nessa configuração, como vai ser fácil notar, o sistema tem assimetria ao longo desse eixo. Então, a troca dessas posições, a troca dessas partículas vai implicar numa mesma energia potencial e, consequentemente, como o trabalho é a diferença da final com a inicial, isso resultará num trabalho nulo, ok? Então, no item B, nós vamos determinar agora o trabalho para trocar Q1 com Q2, né? Então, a situação antes daqui, só repetindo lá que foi colocado no enunciado, e na situação depois está aqui. Então, vamos tomar nota com relação às distâncias, né? Notem que Q1, Q3 é A, Q1, Q3 é A, no antes e depois. Q2, Q3 é A, Q2, Q3 é A, no antes e depois. Q1, Q2 é B, Q1, Q2 é B, no antes e depois. Então, notem que as distâncias são as mesmas, tá certo? E, consequentemente, as expressões do antes e do depois vai ser igual a essa expressão aqui de número 5. E como o trabalho é dado pela diferença, isso resulta um trabalho nulo. Então, é o que eu tomo nota aqui. Note que as distâncias R1, 2 antes, R1, 2 depois é igual a B, e R1, 3 antes, R1, 3 depois é igual a A, R2, 3 antes, R2, 3 depois é igual a B, e, consequentemente, a energia potencial elétrica antes é igual à energia potencial elétrica na configuração depois da troca, implicando que a diferença é igual a zero e, por sua vez, o trabalho é igual a zero, tá certo? E com isso nós concluímos aqui o item B e respondendo ambos, item A e item B, que é o cálculo do trabalho para a troca das posições das partículas 1 e 3, o item A, e 2 e 1 no item B, tá certo? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.